paz do Senhor, vasos de Deus, estamos aqui para falar do nosso último episódio, Vida Plena. Vamos falar sobre a unção. Marcamos nesse local aqui para falar exatamente sobre isso. A unção é como esse ambiente aberto, é como o vento, é como o ar. Nós não podemos tocar, mas nós podemos sentir. E é de extrema importância e necessidade para todos nós termos a unção do Senhor. Sem a unção do Senhor, nós não vamos adiante. Sem a unção do Senhor, nós não vamos seguir, dar um passo a mais. Então você precisa buscar a presença do Senhor, a unção de Deus, porque é ela que vai fazer com que você possa vencer seus gigantes, encarar os desafios, ultrapassar barreiras. Imagina só, Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai malhada atrás das montanhas. E Deus chama Davi, ele coloca Davi diante de uma situação para que Samuel pudesse ungir ele a rei. Mas ele cuidava apenas de ovelha, ele era apenas um menino. Mas todos os dias Davi já vencia urso e leões. Todos os dias ele já vencia, ele já tinha as lutas dele, cuidando das ovelhas malhadas do pai dele. Então Davi, quando ele se coloca naquela posição, o óleo é derramado sobre a cabeça de Davi, ungindo ele. E após essa unção, Davi continuou fazendo as práticas dele, continuou trabalhando no serviço dele, o serviço simples, o serviço que ninguém queria, o serviço que ninguém dava muita condição ou muita autoridade sobre o que ele estava fazendo. Se coloca nessa posição de Davi, muitas vezes você está fazendo o seu serviço e você acha que seu serviço é pequeno, você acha que seu serviço não vai te levar muito além, você acha que ninguém te olha, que você está abandonado atrás das montanhas. Eu quero deixar uma palavra para você, não importa a tua posição hoje, importa onde Deus quer te colocar, não importa o que Deus hoje, ele olha para você e ele fala para você, sabe o quê? Ele fala assim, aonde eu vou te colocar não é atrás das montanhas cuidando de ovelha malhada, eu vou te colocar num trono, eu vou te colocar num palácio, eu vou te colocar numa situação que você ainda não imagina. Davi foi ungido e voltou a cuidar das ovelhas. Davi foi ungido e voltou a levar queijo para os irmãos. Davi foi ungido e voltou a não participar das coisas que aconteciam dentro da casa dele. E isso não frustrou Davi, isso não deixou ele mais triste, isso não deixou ele dentro de uma situação de vitimização. Ele fez com que tivesse força. Quando Davi foi levar alimentos para os irmãos dele na batalha, os irmãos dele estavam todos postos para vencer o Golias, mas ninguém tinha força para vencer Golias, ninguém tinha a coragem de enfrentar Golias, mas Davi foi ungido. E a unção de Deus te dá isso, te dá coragem de enfrentar problemas que você não consegue enfrentar. A unção do Senhor te dá visão que você não consegue enxergar. A unção do Senhor te coloca em patamares que você não imagina que você possa ir. A unção do Senhor, que o óleo já havia derramado sobre a cabeça de Davi, pegou um menino que não havia nem a capacitação que os irmãos dele havia, porque os irmãos eram todos homens de guerra, mas colocou dentro daquele menino, que parecia um cordeiro, uma força de leão. Colocou sobre Davi uma força a mais do que ele tinha. E ele ainda vira para Saul e fala para Saul, ainda hoje eu darei a cabeça do Golias para os corvos comerem. E Saul olha para ele e fala assim, quem é você? Quem é você, menino? Se coloca nessa posição, muitas vezes as pessoas não dão credibilidade nas coisas que você está falando, muitas vezes as pessoas nem acreditam que você pode chegar lá. Mas Saul, ele tinha a fala, mas ele não tinha o conhecimento que Davi tinha. Davi tinha um conhecimento a mais de todos eles ali. Davi olha para Saul e fala, sabe o quê? Todos os dias eu apacento as ovelhas do meu pai. Todos os dias eu estou no trabalho simples. Todos os dias eu estou cuidando das coisas do meu pai. Todos os dias eu estou fazendo as coisas do meu pai. Eu quero que abra um parênteses aqui. Continue fazendo as coisas de Deus. Continue fazendo as coisas do pai. Continue fazendo o trabalho simples, que Deus vai te colocar em situações e em posições que vai mudar o teu quadro. Vai mudar a tua posição. E é no de repente de Deus. Foi no de repente de Deus, ele se colocou numa posição que ele precisava tomar uma decisão. No de repente de Deus, você é colocado em situações que você tem que tomar decisões, mas essas decisões você só vai conseguir tomar com coragem e vencer se você tiver a unção de Deus, se você tiver a presença de Deus. E Davi tinha a presença de Deus. Então ele olha para Saul e fala assim, todos os dias eu apacento as ovelhas do meu pai, e vem urso e leão roubar as ovelhas e matar as ovelhas. E eu vou lá e mato o urso e eu mato o leão. Agora é só mais um Golias. Eu quero deixar uma palavra para você. Sabe esse problema que você está enfrentando, que você acha que é gigante? Sabe esse problema que você está enfrentando, que você acha que é maior do que você? Sabe esse problema que você está enfrentando, que todos os dias está te afrontando e está te ameaçando? Eu quero dizer para você, ele é só mais uma roupagem de muitos gigantes que você já derrubou. Você já venceu o leão, você já venceu o urso e agora ele veio numa posição de gigante para te afrontar. Ele não muda, ele é o mesmo que vai cair. Eu
eu profetizo sobre a tua vida, ele é o mesmo que vai cair, porque você já venceu o leão, você já venceu o urso e agora você vai vencer esse gigante. Deus está sobre a tua vida, Deus está te direcionando e ele vai abrir os caminhos, ele vai te dar sabedoria com a melhor ferramenta que você tem. Davi, ele ainda pega as roupas de Saul para tentar lutar, mas ele não consegue andar. O que a palavra do Senhor quer nos ensinar? Que você não precisa das armaduras dos outros, você não precisa das ferramentas dos outros, você não precisa copiar o que os outros estão fazendo, você não precisa ser... Deus tem algo na tua vida do jeito que você é, da forma que você é. Davi passa a mão em 5 pedras, coloca no seu alforje e ele usa o que ele tem de melhor. Ele usa o que ele é bom. Ele roda o alforje, joga a pedra e mata o Golias, bate na cabeça de Golias e derruba Golias. E na hora que derruba Golias, Davi atravessa o vale, vai até lá, corta a cabeça de Golias e entrega aos corvos para comer. E por que Davi fez isso? Davi fez isso para que vocês entendam que tudo que Davi falou, ele cumpriu. Tudo que Davi falou, ele foi até o fim. Se você está falando que você vai continuar com essa empresa até dar certo, então vá, não pare. Se você está falando que você ama a tua mulher, vá, não pare. Não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista do teu ministério, não desista dos teus sonhos. Davi, ele falou, ainda hoje eu darei a cabeça do gigante aos corvos. E ele foi lá e ele cumpriu o que ele falou. Ele fez, cumpriu e foi até o fim. Vá até o fim, que lá no fim é a vitória. Para todo o povo de Deus, para que você possa entender isso, para todo o povo de Deus, vocês que estão me escutando, todo mundo que está ouvindo e assistindo esse vídeo, se você não venceu é porque não chegou ao fim, porque o fim para o povo de Deus é a vitória. Se você não venceu é porque não é o fim. O fim vai te colocar na bandeira, ele vai te colocar na vitória. Eu quero que vocês entendam uma coisa, para que vocês entendam um pouco do que é a unção de Deus. Um dia um rapaz perguntou para mim o que seria a unção de Deus. Como eu poderia dizer para ele o que é a unção de Deus? Então eu peguei uma maçã e comecei a comer essa maçã. E eu comecei a mastigar essa maçã e olhar para ele. E eu falei para ele exatamente assim, tá gostosa essa maçã, né? E ele olhou para mim assustado e falou assim, eu não sei, eu não experimentei. Falei, assim é a unção de Deus. A unção de Deus não tem como te explicar se você não experimentou. Você tem que experimentar Ele para saber o que é. Você tem que experimentar a necessidade de ter a unção de Deus para você saber o quanto ela é importante nas decisões que você vai tomar. O quanto é importante a unção de Deus para te dar direção no teu negócio, na tua vida, escolher as pessoas certas que vão andar com você, te dar discernimento de saber se aquelas pessoas estão arquitetando algo contra você. Todas essas capacitações e essas condições, você depende da unção de Deus. Imagina só, Jesus Cristo quando veio, ele disse que o Espírito do Senhor ungiu. O Espírito do Senhor ungiu para que ele pudesse pregar as boas novas. Jesus Cristo foi ungido para que ele pudesse fazer o trabalho dele. No Antigo Testamento, a unção de Deus vinha através do derramado óleo. No Novo Testamento, a unção de Deus vem através da presença do Espírito Santo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, para que vocês possam começar a entender isso. Existem 3 partes na Bíblia: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Cada um tem uma função, cada um faz parte de alguma coisa dentro da criação, dentro do mundo que você está. Para que você possa contemplar isso e entender isso melhor, Deus, ele é o Criador, ele que criou tudo. Deus criou todas as coisas. Jesus é o transformador. Jesus, ele transforma tudo. Jesus é o que transforma a água em vinho. O Jesus é o que transforma a tua oferta em oferta transbordante. Jesus é o que transforma a morte em vida. Jesus é o que transforma tudo que está ao teu redor dentro de um planejamento que você jamais poderia imaginar. Por isso que todas as vezes você chega para Jesus e você pede algo e ele tem que transformar. Por isso que se você quer uma transformação financeira na tua vida, você tem que ofertar, porque se você não ofertar, Jesus não tem como transformar, porque ele vai transformar o que você entrega para ele. Por isso que todas as vezes que o irmão ele está numa necessidade e ele entrega algo para Jesus, Jesus transforma. Que lá eu entrego minha vida, Jesus transforma a vida dele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é a unção do Antigo Testamento no Novo Testamento sobre a tua vida. É a unção que vem sobre você para te dar direcionamento, para te aconselhar, para te dar sabedoria, para você saber o que é certo e errado. Você sabia que se hoje, qualquer um de nós,
entrássemos no mercado e praticássemos alguma coisa ilícita, alguma coisa errada, nós não precisaríamos de ninguém para falar para nós que nós estamos errando. O próprio Espírito do Senhor que está sobre a nossa vida vai nos acusar, vai colocar sobre nós um medo, vai colocar sobre nós uma reação automática, porque é o Espírito do Senhor dizendo que nós estamos falando errado. O Espírito Santo do Senhor que está sobre a tua vida, todas as vezes que você vai enganar alguém, que você vai mentir, que você vai fazer algo errado, ele contrai você, ele te espreme no Getsemane, que quer dizer prensa, ele espreme você e faz você entender que aquilo que você está fazendo é alguma coisa errada, não é algo certo. Então o Espírito Santo do Senhor, ele nos dá direção para que nós venhamos tomar uma rota certa, para que nós venhamos pegar o caminho certo, para que a gente venha estar numa direção certa, para que a gente possa ir diante do que nós precisamos. Se nós entendermos isso e começarmos a compreender todas essas coisas, nós vamos muito mais além do que nós imaginamos. Nós vamos todos os dias orar ao Senhor e falar assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me unja, eu preciso que o Senhor me capacite, porque as palavras que eu vou falar nessa reunião precisam entrar no coração daquelas pessoas, porque o Senhor, Ele está na sua casa e trazem um paralítico, e descem o paralítico sobre o telhado. E na hora que coloca o paralítico de frente para Jesus, Jesus olha para o paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Então os fariseus começam a razoar em pensamento, e Jesus lê o pensamento e diz: por que razoais em tais pensamentos? Porventura seria mais fácil dizer ao paralítico: levanta e anda, ou dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Para que saiba que o Filho de Deus, que o Filho do Senhor está sobre a terra, digo ao paralítico: levanta e anda. E imediatamente ele levantou e ele andou. Mas o que eu quero dizer sobre essa palavra? Jesus leu o pensamento dos fariseus. Jesus lê o pensamento de todas as pessoas, Ele está sobre as pessoas, mas você precisa estar com Jesus, você precisa estar com o Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida, porque você vai ter a capacidade de começar a enxergar coisas que você não enxergaria, andar por lugares que você não iria conseguir andar, saber se o negócio que você está fazendo é um negócio de Deus ou não. Todas as vezes que eu vou fazer algum tipo de negócio, eu coloco na presença de Deus. Eu não contrato uma pessoa na minha empresa se eu não faço um propósito, eu coloco na presença do Senhor. Porque eu não tenho tempo para ficar errando, para ficar trocando, para ficar treinando uma pessoa e depois ter que treinar outra. Eu não tenho esse tempo. Então o meu cálculo de erro ele é mínimo, e para isso acontecer eu preciso da unção de Deus, porque eu não consigo acertar. Muitas vezes eu posso errar porque eu vou lá pelas minhas iniciativas, eu vou pelos meus desejos, pelas minhas vontades, e o Senhor está falando: não é por aí, não é esse caminho. Até os vídeos, muitas vezes, que nós gravamos aqui, nós vamos postar, nós oramos nele, nós pedimos direção para Deus, para saber qual vídeo tem que postar, qual é a palavra que o Senhor quer falar para todos vocês, como Ele quer alcançar vocês, como Ele quer dar direção para vocês. Nós vamos gravando os vídeos e nós vamos pedindo para o Senhor direcionamento para fazer isso, porque todas as vezes que você coloca a tua vida na presença do Senhor, Ele cuida dela, Ele cuida de tudo, Ele faz tudo andar, Ele faz tudo correr na melhor plenitude possível. Ainda que você tenha que encarar um gigante, ainda que você tenha que passar por dificuldades, ainda que você vai passar por momentos difíceis, o Senhor vai te dar a melhor direção possível, o Senhor vai te dar a melhor capacitação possível para você chegar até lá. A palavra que eu quero deixar para vocês hoje é exatamente essa, é sobre a unção. Vão atrás da unção. Procure a presença do Senhor, procure estar sobre vocês o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz que o Espírito do Senhor veio todos eles. E veio como? Todos estavam num só pensamento, todos estavam num só lugar e todos estavam num só objetivo. Quando a tua empresa estiver conectada nisso, o sucesso está logo à frente. Quando a tua empresa estiver conectada, todos no mesmo objetivo, todos no mesmo pensamento, todos na mesma vontade, no mesmo desejo, a unção de Deus cai e derrama sobre todos. Porque aonde há divisão, o Senhor não há. O Senhor não anda aonde você está cogitando dois pensamentos. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Quem tem a unção de Deus sabe o que quer. Quem tem a unção de Deus sabe o que está batalhando, sabe aonde está indo atrás. E todas as vezes que você estiver sobre um local, você estiver sobre um pensamento, você estiver sobre um trabalho e você está cogitando sobre 2, 3 pensamentos, a unção do Senhor não está sobre a tua vida. Porque para a unção estar sobre a tua vida, você tem direção, você tem foco, você sabe o que você quer alcançar, você sabe aonde você vai chegar. Porque a unção de Deus te dá esse direcionamento. A unção de Deus te coloca em lugares que você jamais poderia imaginar que você ia chegar. Essa palavra eu deixo para vocês hoje sobre a unção. Vocês peguem hoje, meditem, falem com o Senhor, apresentem as suas coisas para Deus.
Coloquem as suas coisas na presença de Deus. O óleo do Senhor que era derramado de unção, ele traz tanto conhecimento, tanta, que vocês não têm noção do que eles podem direcionar sobre a vida de vocês. Esses dias um dos diretores da minha empresa me procurou e falou assim: por que todas as vezes que eu faço reunião, eu falo com os irmãos, eu falo com os nossos liderados, os meus liderados, e eles não me escutam? Ou alguns escutam e outros não. E eu falo, porque está faltando a unção. Imagina só uma coisa para encerrar. Você é o barro e o Espírito do Senhor está sobre a tua vida. O barro com o Espírito do Senhor forma você. E ele diz, domine tudo que há sobre a terra. Mas só o barro, quando ele criou só o barro, ele não disse para o barro dominar tudo que está sobre a terra. Ele só disse para dominar tudo que há sobre a terra em Gênesis primeiro, depois que ele colocou o Espírito do Senhor dentro do barro. Porque o barro sem o Espírito do Senhor é apenas uma matéria, é vazia, é sem forma, é algo que não chama atenção. Então nós, sem o Espírito do Senhor, nós somos vazios. Todo ser humano, todos vocês que estão me escutando, vocês precisam entender uma coisa. Todos nós temos um vazio, todos nós temos uma limitação, todos nós dependemos de uma coisa, que é o Espírito do Senhor. É uma peça que vem faltando dentro de nós e que uns levam muito tempo para entender isso. E quanto tempo você leva para entender isso, que você precisa do Espírito do Senhor, é o tempo que leva para que você possa mudar de vida. Se você compreender isso mais rápido, tua vida vai mudar mais rápido. Porque quando você dobra o joelho e você se esvazia, você fala, Senhor, sem o Senhor eu não consigo fazer uma reunião. Sem o Senhor eu não consigo fechar um negócio. Sem o Senhor eu não consigo fazer uma empresa andar. Sem o Senhor eu não consigo ministrar essa palavra. Eu preciso que o Senhor esteja sobre minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê ideias. Eu preciso que o Senhor comece a abrir as minhas vistas, a abrir os meus olhos, colocar palavras sobre a minha boca. Imagina Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele está dizendo para o Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. Então o Senhor manda um anjo, que é o Espírito dele, e toca sobre a boca de Isaías e transforma ele sobre um profeta. Nós queremos transformação na nossa vida. Nós queremos transformação na nossa empresa, queremos transformação no nosso lar. Então coloque o Senhor lá, porque Ele vai enviar um anjo para capacitar isso. E o Espírito do Senhor vai estar sobre aquele lugar para que você possa dar direção a todos os que necessitam, a todos que precisam. E primordial, principalmente, exclusivamente, vai trazer para você uma condição única de todos eles te respeitarem quando você falar. Você vai abrir a boca para falar qualquer coisa dentro da tua empresa, todos vão te respeitar, todos vão ter orgulho de trabalhar com você, todos vão dizer, é um homem de Deus, é uma pessoa de caráter, as palavras dele têm vida, a palavra dele mexeu comigo. Essa é a melhor parte. Quando você está com o Espírito do Senhor, você escuta testemunho de pessoas falando, todas as vezes que você fala, a sua palavra parece que corta, ela entra, ela corta a gente, dá vontade de chorar, dá vontade de sentir a presença de Deus, dá vontade de buscar o Senhor cada vez mais. Essa unção é o que vocês precisam. Vocês que são líderes, vocês que têm empresa, vocês precisam começar a entender que vocês buscando essa unção do Senhor, Ele vai completar tudo o que vocês precisam. E vai transformar a empresa de vocês muito mais do que vocês imaginaram. Vai colocar em patamares muito maior. Sempre perguntam para mim, se eu imaginava chegar onde eu cheguei com o escritório, se eu imaginava ter escritórios pelo Brasil inteiro, se eu imaginava ter mais de 1000 colaboradores trabalhando comigo. Eu nunca imaginei isso. Eu sempre imaginei pregando. Eu sempre imaginei transformando a vida das pessoas. Cada pessoa que chegava na minha vida eu tinha uma responsabilidade de levar ela mais além. Você que está me escutando, você tem essa responsabilidade. Todas as vezes que você se preocupar em levar alguém mais além, todas as vezes que você se preocupar em colocar as pessoas em outro patamar, todas as vezes que você se preocupar em colocar essas pessoas que estão com você, trabalhando com você, numa posição melhor, Deus vai alargar as tuas fronteiras, Deus vai mudar o teu quadro, Deus vai abrir e vai jorrar, porque Ele diz, sabe o quê? Ele olha para a mulher samaritana e diz, sabe o quê? Se tu me pedisse água, rios de água viva fluiriam diante de ti. Se você tomar da minha água, você não tem mais sede. Você está vendo essa água aqui, que eu fiz questão de colocar a garrafa aqui? É exatamente isso. Nós tomamos essa água, mas essa água nos traz sede novamente. Cada vez que você toma ela, você volta a ter sede. Mas a água de Cristo não. A água de Cristo te sacia. A água de Cristo te completa. A água de Cristo, ela te coloca num rio onde você emana água para todas as outras pessoas que também têm sede. E Ele vai alargando.
e Ele vai colocando você em lugares que você jamais imaginou. Fica essa palavra para vocês, que vocês sejam abençoados, que vocês possam seguir todos os vídeos, que vocês possam ouvir e assistir outras vezes para pegar outras chaves e que Deus possa transformar a vida de cada um de vocês, no trabalho de vocês, na vida de vocês, no ministério de vocês. Fiquem com Deus, em nome de Jesus, amém.